Olá, tudo bem com você? Aqui é o Washington da Wton Arquitetura e aqui nesse canal a gente fala bastante sobre arquitetura, design de interiores e hoje eu vou falar um pouco sobre como aproveitar alguns itens que você já tem na sua reforma. Porque de repente você vai fazer uma reformulação do seu espaço, até mesmo na construção em si, e você pode aproveitar uma coisa que você já tem, ou então comprar uma coisa usada na OLX, reformar, colocar no seu novo ambiente. Isso ajuda a reduzir custos e muitas vezes dá mais personalidade para o ambiente. Muitas vezes você compra tudo novo e tudo é muito frio, né? E quando você compra um item usado ou aproveita alguma coisa que já tem uma história na sua família, aquilo traz um pouco mais de personalidade para a reforma. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui de algumas coisas que eu costumo usar em algumas obras e espero que vocês gostem. Vou colocar algumas imagens aqui. Nesse caso, olha, essa cliente ela mandou esse Buda aqui, né, para usar na decoração. E assim, na verdade essa cliente eu vou mostrar vários itens da obra dela, por quê? Porque ela acabou é, recebendo bastante objetos de família, de herança de família, né? De vários parentes, e ela queria aproveitar tudo na decoração, porque uma questão de custo mesmo, outra que tinha bastante coisa que era legal, e para ter aquela personalidade mesmo da família, sabe? Aquela lembrança assim para todo onde ela olhar na casa. Então esse Buda é um dos objetos que ela queria usar na decoração. E a sala dela tem uma plantinha, uma planta um pouco difícil de trabalhar no formato triangular. Então aqui, além de mostrar alguns objetos que ela deixou para colocar no local, eu vou mostrar uma saída também que eu acabei fazendo aqui para dar um jeitinho no layout da sala dela. No caso, olha, a gente colocou o Buda logo na entrada. Para conseguir interpretar melhor aqui, deixa eu fazer o seguinte, eu vou mostrar a planta da obra dela, que é uma planta um pouco difícil de trabalhar, por causa do formato da sala. Se eu mostrar a planta aqui, acho que vocês vão entender melhor. E aqui a situação é a seguinte, olha, a entrada do apartamento dela fica desse lado aqui, ó, por aqui que entra no apartamento, e a sala de estar tem esse formato triangular. O que acontece? Eu fiz um hall de entrada de drywall, deixando a sala retangular e aproveitando atrás dessa parte do painel para fazer um quartinho para guardar algumas coisas que ficam um pouco complicado de guardar em outros ambientes, né? Então, além de ter criado um hall de entrada, a gente acabou deixando a sala no formato retangular, né, que é mais fácil de trabalhar com mobiliário, e ainda ganhamos um espaço atrás do painel para alocar esses itens que são difíceis de guardar no dia a dia. Então aqui ficou o hall de entrada, né? Aqui nesse ângulo dá para entender melhor. Nessa parte aqui, no caso, é a entrada da casa, né? Você dá de frente com esse hall de entrada aqui. Mas se você puxar esse painel, você tem acesso a esse quartinho. Eu disse bagunça, mas olha só como ficou super, super organizado. A gente fez um móvel atrás do painel, né? E colocou várias prateleiras pro lado de dentro. Então ficou uma coisa bem, bem prática, assim, no dia a dia. E aqui a gente pode ver que tem bastante itens, assim, que já era dela, que a gente usou mesmo na decoração. Aqui tem uma outra situação, que esse aqui, no caso, é um espelho de uma cômoda antiga. Você pode ver pelo formato, pelo estilo, né? Tá até envelhecido, assim. E o que a gente fez? A gente acabou aproveitando no banheiro. A gente mandou laquear a moldura, colocando, né, o espelho já tinha. Você pode ver que ele compôs bem com a decoração que é preto e branco, né? Aqui mais um ângulo para ver o detalhe. Colocamos mais algumas molduras aqui para combinar com a cor, né? Acabamos colocando também uma arandela para poder iluminar o espelho. Fazer uma maquiagem no banheiro é bem útil, né? Então pode ver que, né, de um item antigo e já bem usado a gente conseguiu aproveitar, né? Aqui no caso também, ela tinha uma cristaleira que ela queria aproveitar e não reformamos, mas acabei usando na decoração mesmo. Pode ver, olha, como ela ficou em destaque em relação ao restante do mobiliário. Como o restante dos móveis principalmente os armários, né? Ele tem um desenho mais reto, mais contemporâneo. O estilo dele mais clássico fez com que ele ficasse em destaque em relação ao restante do mobiliário. Eu não tenho uma foto do antes aqui, mas esse tambor aqui também, olha, a gente mandou adesivar, né? Mandou limpar e adesivar e acabamos usando na decoração também. E tem mais alguns itens aqui, dessa cozinha mesmo. A pendente aqui também pode ver que é uma pendente antiga, que a gente usou na decoração. Esse espelho aqui, vou até girar a imagem aqui. Esse espelho aqui, no caso, a gente, né, tem aqui o espaço para colocar. A ideia era colocar uma papel toalha, né? Já olhei, já pensei, vamos colocar na cozinha. Então, ao invés de deixar com o espelho, a gente trocou por uma lousa.
pintou de amarelo para compor com o restante do ambiente e pode ver, olha, como ele casou bem na cozinha. Com alguns detalhes em amarelo, ficou super, super combinando, né? Aqui no caso também havia essa mesa aqui. Essa mesa ela tem essa parte no meio aqui porque ela fica retangular também. Ela abre para poder comportar mais um lugar, né? Olha o estado que ela se encontrava e olha o que a gente acabou fazendo com a mesa. A gente mandou laquear, pintar os detalhes, a gente encontrou o tecido que imita a palhinha, né? Então essa parte da sala você pode ver que ela já tem um estilo mais clássico, né? Misturando ali essa mesa, a cristaleira e o lustre, né? Por isso que a gente procurou também esse tecido aqui para combinar um pouco melhor com o estilo que a gente está compondo, né, nesse ambiente. Aqui mais um detalhe da mesa, pode ver, olha. Claro, né, que você precisa confiar num profissional que trabalha com qualidade, né? No caso da mesa, precisou ser lixada, tirar algumas lascas que ela tinha, passar uma massa e passar a tinta laca, né, nela, porque a laca forma uma camada de proteção também. Então, além de ter um acabamento muito bonito, né, ele tem esse acabamento aqui polido, ele protege bastante a madeira também. Aqui tem uma outra situação de uma outra cliente que, olha, a situação em que se encontrava essa mesa lateral. Pode ver que está bastante deteriorada, bastante arranhada. Então a gente acabou reformando ela, mas ainda não finalizamos, falta o puxador. Aqui a ideia é colocar um puxador de porcelana ou algum puxador de ferro fundido para compor bem com o estilo da cômoda, né? Para não descaracterizar o móvel também. E a ideia é colocar nesse projeto aqui, né? Com a mesa de canto aqui para a cama, para o quarto. E aí pode ver que, apesar de ter um desenho mais moderno, mais contemporâneo, o quarto, pode ver como fica em destaque o criado. Essa é a intenção, de você colocar um objeto um pouco fora do restante do estilo, né? Claro, tem que ter uma dose aí de bom gosto para também não pesar demais a mão e exagerar. Esse outro móvel também, mesma situação. Esse aqui, no caso, a cliente comprou essa cristaleira na OLX, certo? E a gente também mandou restaurar e ela acabou ficando desse jeito. A gente manteve o tampo em madeira, né? Para compor com o restante do quarto, que tem bastante madeira. Para não tirar o brilho, né, o impacto que esse móvel causa nesse ambiente, até por causa da cor em contraste com a parede, a gente resolveu colocar uma cadeira com um desenho bem leve, né, com ela toda transparente, para ela não roubar, é, para não roubar essa presença que a mesa tem. Pode ver aqui, olha. Olha como fica mais marcante, né, com a cadeira transparente, né. O móvel fica em mais evidência, né, principalmente em relação ao fundo que é escuro. Aqui é um outro caso também, que essas peças, o espelho e esse aparador, eles também foram comprados na OLX por um cliente. E a gente pode ver que antes ele era todo em madeira, com alguns detalhes em dourado. Assim, eu particularmente não gosto muito, achei um pouco exagerado. Então a gente deixou todo branco, né? Também fez essa pintura escura de fundo para evidenciar ainda mais o mobiliário. E o que vocês acharam? Eu gostei bastante. Uma ideia simples e deu um destaque legal no corredor. Aqui é uma outra situação de aproveitar um espelho. Essa também era uma moldura de cômoda antiga, né? Que a gente acabou pintando e aproveitou no ambiente. Olha, a ideia ainda é colocar uma luminária tipo arandela nessa parte do espelho para poder iluminar. Na hora para fazer maquiagem, né? Que ajuda bastante. Essa cômoda aqui, olha o estado em que ela se encontrava. É um outro móvel também que foi restaurado. Como eu digo, né? Também você tem que confiar num profissional que tem habilidade para deixar o acabamento impecável, né? Pode ver que a pintura ficou excelente, né? O polimento aqui dos pés, do tampo. Então você precisa confiar num profissional que não vai entregar uma coisa pior do que você entregou para ele, né? Aqui uma outra situação de uma cômoda também, que foi comprada usada, estava bem detonada mesmo. E aqui no caso é o seguinte, olha, pode ver que ela tem 4 alturas aqui, né? 4 alturas de gaveta. A ideia era transformar num criado. Então a gente pediu pro restaurador fazer um recorte, né? Aproveitar só essa parte aqui de cima e a do meio no móvel, para ele ficar mais baixo da altura da cama, né? E olha só como compôs perfeito com o ambiente, né? Com o desenho da cama também, em ferro fundido, com detalhes em ferro fundido, né? Que a gente pode ver pela a cor também, o acabamento fica impecável, olha. A gente pode ver pelo brilho da pintura, né? O puxador, ele foi aproveitado, né, de um outro móvel que a gente tinha comprado. O restaurador, ele lixou, né?
e deu um acabamento, então deu para aproveitar bem o puxador nesse móvel. Combina com o estilo, né? Até com as cores, os detalhes do quarto. Pode ver que ele compõe bem com esse detalhe aqui também do mesmo tipo de metal, né? Dos enfeites. Então, cada detalhe tem que ser pensado também, né? Olha só que legal essa composição. E olha só como ficou legal esse tampo aqui. Esse aqui a gente já fez mais polido também, pode ver que ele reflete bem. Então, uma ótima aquisição e foi super barata essa cômoda pelo estado que ela estava. Só que a gente tem que saber também olhar para a peça, né? No caso, quando a gente foi ver, eu olhei por baixo do tampo para ver mais ou menos a cor da madeira, né? Se tinha algum problema de tá podre ou tá com cupim, né, na madeira. Isso tem que tomar bastante cuidado com isso. Mas aqui deu bastante certo. Aqui uma outra mesa de sala de jantar. Pode ver a situação em que ela se encontrava. Com esse tampo aqui, teve que tirar toda essa casca aqui e colocar mais uma lâmina de madeira em cima e passar massa, dar o acabamento até que ela ficou desse jeito. Olha que impressionante. As cadeiras também, a gente mandou refazer o estofado, né? A gente procurou manter também essas partes em madeira aqui, principalmente o pé aqui do meio, porque tem um desenho bem legal, uma dor bem interessante no pé. Então quis manter essas características da época, né? Esse também é um estilo de sala de jantar aqui bem eclético, né? Com umas misturas assim, a gente conseguiu misturar bastante coisa de épocas diferentes, de estilos diferentes, cada um estilo mais boho, e acabou combinando bem legal. Aqui alguns exemplos de alguns itens que você pode ter na sua casa ou encontrar em alguma feirinha, né? Aqui o telefone também, olha, a gente mandou pintar e restaurar aqui o cabo e tal, então a gente pode usar como enfeite, né? Nesse caso aqui, ele ainda foi feito para ser usado como interfone, ele está ligado aqui no interfone do apartamento. Nesse mesmo apartamento, olha, tem esse espelho aqui também, a gente mandou pintar numa cor que combina bem com o estilo da casa, né? Essa madeira aqui também foi encontrada no ferro velho. A gente só recortou as pontas que estavam podres e acabou usando aqui, né? O São Francisco de Assis, né? Ficou muito legal no ambiente. E também uma outra coisa, assim, nem sempre você precisa restaurar. De repente você tem uma peça que está jogada de canto, você acha que está velha, mas ela serve para colocar em algum ambiente. No caso esse aqui é um escritório, e o escritório ele acontece o quê? A cliente ela queria um santuário no escritório. E como ela tinha essa peça jogada de canto na casa dela, a gente acabou trazendo para o escritório. E olha só como trouxe vida para o ambiente. Pode ver que sem esse móvel aqui, imagina esse ambiente sem esse móvel. Né? Ele traz um calor, traz um aconchego, fora a questão da espiritualidade, né? Que a gente acabou transformando nesse santuário aqui. Então todo dia ela chega para trabalhar e faz as orações dela ali. Então é uma coisa que mexe com o sentimento do cliente também, isso é bem legal. Aqui uma outra situação, vou até fazer uma propaganda aqui. Hoje também tem muitos materiais que facilitam. No caso, essa pequena transformação, no caso, foi eu mesmo que fiz. Que tem uma tinta da Souvenir chamada Multisuperfície. Ela é uma tinta à base d'água mesmo, mas ela é uma tinta epóxi. Então ela tem uma aderência muito boa. Ela é muito difícil de descascar e é fácil de limpeza no dia a dia. Então para usar em imóveis é bem legal. Dá até para usar em cima de revestimento, azulejo. Tem que fazer um fundo especial nesse caso, mas tem gente que até pinta banheiro com esse tipo de tinta. Então essa parte do armário aqui, da casa da minha mãe no caso, tinha essa cor. E aí, né, desmontei, dei uma lixada, né, com lixa bem fina, só para deixar a peça um pouco mais opaca e aderir melhor a tinta. E olha só o resultado, olha a diferença. Olha como era um móvel pesado, e olha como agora deixa um ambiente mais leve, mais claro, né? Então, são esses detalhes que fazem a diferença, né? Às vezes a gente acha um ambiente fechado, é por causa da cor, às vezes você dá uma clareada na cor e já melhora bastante. Aqui no caso da propaganda, olha essa tinta aqui, ó, multisuperfície souvenir que a gente usou naquele trabalho do armário e também no próximo trabalho que eu vou mostrar para vocês. Eu tenho essa cliente e ela tem esse imóvel comercial que estava alugado e acabou ficando vago, né? E ela tem esse monte de divisória, já bem antiga nesse ambiente, nesse galpão que ela tem. E ela queria montar um escritório, mas ela queria usar esse material, mas eu falei, poxa, mas esse material já está manchado, já não está legal, né? Vamos fazer o seguinte, a gente desmonta tudo isso aqui, fala pro pintor lixar, tapar alguma imperfeição que tiver e pintar com essa tinta multisuperfície. E olha só
Olha só, desmontou tudo, cortou nos tamanhos que precisava, lixou. E olha só o resultado dessa divisória. Parece nova, né? A gente usou a tinta Souvenir em duas cores diferentes. A gente fez um barrado num tom mais escuro, né? Pra não aparecer tanta sujeira, né? Já que é escritório e tal. E olha o resultado final. Inclusive as mesas foram pintadas também, pois elas também são feitas de divisória. A gente também, para compor com todo o restante do ambiente, a gente também comprou a tinta para parede, né? Na mesma tonalidade. O legal da Souvenir é isso, né? Que você consegue comprar uma tinta para outra finalidade, mas manter a mesma cor. Pode ver que tá idêntico. Nem dá para perceber que é outro tipo de tinta, né? Aqui mais um detalhe do ambiente. Mesma coisa, tudo pintado com essa tinta epóxi, tirando a parede, né? E olha só que interessante, ó. Esse arquivo aqui, ele estava desse jeito. A gente também lixou, reformou e pintou até que ele ficasse bem acabado para compor com o ambiente. Foi pintado com a mesma tinta epóxi também, que é uma tinta bem resistente e bastante aderente. Aqui é uma outra situação, não é uma situação de decoração em si, né? Assim como a obra anterior que eu mostrei, que a gente usou o reaproveitamento para fazer as divisórias, aqui a gente fez um reaproveitamento bem interessante. E essa casa ela foi alugada para a gente transformar num restaurante. E o que acontece, olha, quando eu bati o olho aqui nessa grade, eu pensei, eu vou usar essa grade em alguma outra parte dessa reforma, já que a janela iria ficar exposta sem ter necessidade dessa grade. Então, quando ela foi retirada, aqui mais um detalhe aqui, ó, a fachada aqui da grade. E a gente pensou em abrir esse corredor aqui que dá para os fundos para fazer um corredor com mesas aqui. Então, para a pessoa passar da rua e ver, né, poder visualizar o pessoal lá dentro e tal. Então, o que eu pensei em fazer com a grade? Aqui a abertura, olha, a gente já aumentou aqui a porta, né, fez a abertura, já tinha tirado a grade no caso. E o próximo passo, né, para finalizar, a gente aproveitou a grade neste ponto aqui. Tá vendo que deu um detalhe, deu um desenho bem legal pro... Deixa eu colocar mais de lado aqui. Deu um detalhe bem legal aqui para essa abertura. Então, muitas vezes não é só um móvel que você pode aproveitar. Você pode aproveitar uma grade, pode aproveitar qualquer item que você tem jogado assim, que seja de bom gosto também, né? Aqui, e tem um outro local que a gente usou também, porque como a gente usou só uma pequena parte da grade, que era bem grande, a gente acabou usando nessa parte aqui de cima para decorar a área da churrasqueira também. Então, nessa parte aqui da churrasqueira a gente acabou fazendo essa decoração em cima. E olha como compôs legal com o ambiente. Se a gente fosse mandar fazer esses detalhes do zero, tanto aquela grade quanto esse detalhe aqui, em cima da churrasqueira, a gente ia demorar mais, porque ia ter que contratar um serralheiro para fazer do zero essa peça, ia ter que desenhar, passar todos os detalhes para ele. Agora, o serralheiro pegou essa grade, cortou, modificou algumas peças só, poucos detalhes, e em uma semana ele entregou pintado para a gente colocar na obra. Então isso, além de economizar, fez a gente ter mais agilidade na obra. Então é preciso ter esse olhar assim para saber o que é possível aproveitar. É claro, né? Tem que ter um olhar assim de um repertório assim para não acabar caindo no mau gosto, né? De colocar uma coisa que não seja tão legal. Nem tudo que é antigo é bonito também, né? A gente tem que tomar esse cuidado. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, vocês podem deixar nos comentários. E se esse é o primeiro vídeo que você vê, dá uma curtida, se inscreva no canal, que a gente vai sempre conversar sobre arquitetura e design de interiores aqui, tá bom? Muito obrigado por ter assistido, espero que tenham gostado.